Olá, boa tarde. Dando continuidade à aula Questões do Envelhecimento na Atualidade, em que falávamos de alguns aspectos do Estatuto, hoje, agora dando continuidade, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, os artigos 20 a 25. Se retomarmos lá os slides anteriores, em que a gente colocou a pesquisa do PNAD com relação ao índice de analfabetismo nessa faixa etária, então esse artigo vem dizer o quê? Que o idoso deve ter acesso à educação, com observância de quê? De currículos, metodologia e material didáticos adequados, técnicas de comunicação, computação e outros avanços. Uma outra questão muito importante é a criação das universidades abertas para a terceira idade, para o idoso. E outro ponto também muito significativo é a inserção de conteúdos nos meios de comunicação e inserção de conteúdos relativos ao envelhecimento, a esse processo de envelhecimento, nos currículos dos diversos níveis de ensino. O outro artigo trata da questão da profissionalização e trabalho, ou seja, é direito do idoso ter acesso aí ao exercício, ter o direito ao exercício do trabalho. E a questão da idade, ela não pode ser, a pessoa não pode ser vedada no trabalho pela questão da idade. Então, a discriminação quanto à idade está prevista nesse artigo. Muito embora, recentemente, dentro da área do serviço social, eu pude observar, perceber dois editais em que o corte etário já acontecia a partir dos 32 anos. Então, essa é uma questão bastante importante de garantir realmente esse acesso, essa possibilidade, se ele tem direito, de que modo ele vai ser inserido, nos programas. Então, a profissionalização, dando então uma nova formação, uma preparação para esse novo mercado e, ao mesmo tempo, podendo utilizar também todo o conhecimento que ele já tem adquirido. Na questão da previdência social, deve-se então, os critérios de reajuste devem preservar o valor real dos benefícios da aposentadoria e da pensão. E a aposentadoria por idade, ela pode ser requerida mesmo se o idoso, ele completou 60 anos, ele não tenha o tempo, tenha perdido a qualidade de segurado. Mesmo que ele tenha perdido essa qualidade, computando todos os anos de contribuição, se o período de carência tiver sido respeitado, ele pode então se aposentar pela idade. Neste caso, o benefício é no valor de um salário mínimo. Na assistência social, a gente teve então a redução de 67 anos para 65 para o direito ao benefício de prestação continuada. Então, tem todos os critérios para acessar esse recurso. E também é vedado aí a utilização de um outro benefício, de algum outro componente da família que receba um benefício, como cálculo da renda familiar. Ainda nos direitos fundamentais de assistência social, as entidades que atendem idosos de acolhimento institucional, ela tem que efetuar um contrato de prestação de serviço para esse idoso. E, além do mais, as entidades filantrópicas, elas só podem requerer 70% do benefício do idoso. 30% é depositado na conta do idoso para outros gastos, outras situações. Habitação. Então, dentro dos direitos fundamentais, a habitação também está previsto e como moradia digna para idosos. E preferencialmente com as suas famílias. No entanto, nem sempre é isso que ocorre. Mas moradia digna é o que menos a gente tem visto em se tratando de idosos de maior vulnerabilidade. É muito comum nas visitas, nos atendimentos, a gente se deparar com idosos morando em situações quase de caverna.
ou em cima colunas, uma condição de submoradias. Então, o Estatuto também prevê moradia digna para idosos, preferencialmente com a família. E aí também tem a moradia em instituições de longa permanência, que nós falaremos nos slides, os próximos slides, com mais detalhamento. E também dentro dos programas habitacionais financiados com recurso público, deve-se reservar 3% das unidades para os idosos. Mas não só isso, essas unidades também têm que considerar e eliminar, na verdade, as barreiras arquitetônicas e urbanísticas. E aí tem um dado bastante interessante, que em um atendimento, que eram 2 idosos, mãe e filho, o filho com 64 anos e a mãe com 86. Estavam em área de risco, foram encaminhados para uma dessas unidades habitacionais. E então o primeiro ponto tinha sido respeitado. No entanto, eles moravam no apartamento 2, que ficava no subsolo. Ou seja, eles tinham 2 lances de escada para chegar até o nível da rua. Um prédio que não contava também com a elevador. Então, a única forma deles acessarem e chegarem até a rua, ainda teriam que passar por 2 lances de escada. A idosa tinha também dificuldades de locomoção, então isso dificultava bastante que ela pudesse se deslocar da sua casa. Então, às vezes, um aspecto é cumprido e outro não. Também no artigo com relação ao transporte coletivo, seja urbano, semiurbano, interestadual, em 2003, quando o Estatuto foi aprovado, a idade de 65 anos era a idade para se requerer esse benefício. No entanto, no decreto 5.394, de 16 de outubro de 2006, essa idade, então assim, o Estatuto passa nesse decreto a considerar também para o transporte público a idade de 60 anos. Na ocasião do Estatuto, o que acontecia? O interestadual, o intermunicipal era 65 e o transporte municipal ficava ao encargo da legislação local. Então, alguns municípios no Brasil atendiam 60 e outros 65 estavam respaldados na lei. Mas, a partir desse decreto, a idade, então, passa para a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. No próximo slide, a gente vai ver as medidas de proteção no artigo 43. Então, o que vem a ser essas medidas de proteção? O que elas visam? O que elas objetivam? Defender os idosos, né, de violação dos seus direitos. Em virtude de quê? De ação ou omissão da sociedade ou do Estado, de omissão ou abuso da família, do curador ou da entidade de atendimento, ou ainda de sua condição pessoal, nos casos de autonegligência. Nesses casos, é o Ministério Público que vai intervir na proteção do idoso em situação de risco. E essas medidas, elas podem ser aplicadas individualmente, isoladas, ou cumulativamente. E que medidas são essas, né? São encaminhamento à família ou um curador, orientação, acompanhamentos temporários, encaminhamento para tratamento de saúde, inclusão em tratamento para dependência química do idoso ou de algum familiar que porventura esteja causando determinados conflitos e até mesmo situações de risco para esse idoso. Então, esse encaminhamento para tratamento de saúde, no caso de dependência química, ela não é só possível nas medidas de proteção para o idoso, mas também para alguém que está no mesmo ambiente que o idoso, mas que oferece risco para o idoso. Outra medida de proteção é o acolhimento institucional, o abrigo que pode ser de longa permanência ou temporário. A política de atendimento ao idoso
já é esse conjunto articulado de ações, tanto da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das entidades governamentais e não governamentais, para garantir o quê? As políticas sociais básicas e também o atendimento à pessoa idosa vítima de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade, entre outros. Ela será garantida por meio de regulação e de controle das entidades de atendimento ao idoso. E no caso das instituições de longa permanência, as ILPIs, modalidade mais antiga de atendimento integral, que são os antigos asilos. Então, os antigos asilos, as casas, as clínicas geriátricas, tudo isso hoje são chamados de ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idoso. As políticas brasileiras com relação às ILPIs são de responsabilidade da assistência social. Muito embora não haja consenso sobre ILPI. Algumas vezes são consideradas de saúde e outras vezes social, da assistência. Mas a Política Nacional do Idoso, por meio do decreto que regulamentou e o Estatuto do Idoso, deixam claro que não são unidades de saúde. Inclusive, na definição da Anvisa para ILPIs, o que ela diz? Que ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial, destinado à moradia coletiva de idosos com ou sem suporte da família. Então, ILPIs é moradia, é residência coletiva de idosos que tenham família ou que não tenham família. Então, não é aquela coisa, instituição apenas para quem não tem família. Em algumas situações, a própria família não possui condições de dar conta das necessidades do idoso no âmbito familiar. Do acesso à justiça. No acesso à justiça, o idoso conta com a determinação de prioridade na tramitação dos processos judiciais. E nesse artigo também, nesses artigos que fala do acesso à justiça, define-se então a competência do Ministério Público na defesa dos idosos. Então, o Ministério Público passa a ser o guardião natural dos direitos e interesses da pessoa idosa. Mas é obrigatória a participação do idoso nesta ação, sob o risco de nulidade. Ou seja, o próprio idoso tem que ingressar com essa ação. Ou, no caso de ser interditado, o seu representante legal, o seu curador. E também dos crimes em espécie, né? Nos crimes em espécie, o que acontece dos artigos 97 a 98? Eles vão tipificar os crimes específicos e vão também dizer quanto a essas condutas, né, o que causou, que tipo de crime foi esse, e vão fixar penas e penas de detenção ou reclusão, multas, né, referente aí ao dano causado ao idoso. Mas chama a atenção uma fala de um promotor em que ele trouxe assim, que é difícil responsabilizar familiares que abandonam idosos. A pena é branda, pois é um crime de baixo potencial ofensivo. E que desconhecendo os seus direitos, idosos deixam de acessar esses direitos e abrem mão deles. Então, assim, esse promotor ele fala da dificuldade de responsabilizar o familiar. No entanto, o que a gente vê é que nas questões das medidas de proteção é proteger o quê? É proteger o idoso das violações de direitos que podem ocorrer também por omissão, por ação ou omissão do quê? Da sociedade e do Estado. Omissão também da família, abuso da família, mas não só. Então, na verdade, é difícil responsabilizar familiares, mas também observamos a dificuldade de se responsabilizar o poder público e a sociedade
quando esses direitos não são respeitados. E que a maior forma de violência contra a pessoa idosa nesta faixa etária é exatamente o preconceito contra a velhice. E esse preconceito, ele está muito presente, muito sutilmente. Certa vez eu fui fazer uma palestra num pessoal que atendia, era plano odontológico, e atendiam muitos idosos, então eles me convidaram para falar com o pessoal que fazia o atendimento, né, na recepção, no telefone, que faziam esse contato direto com o idoso. E quando eu falei do transporte, o que chamou a atenção é que uma pessoa falou assim: ai, mas enche o saco essa história do idoso não pagar passagem. Ele fica para cima e para baixo, ele interfere na hora do rush, a hora que a gente está vindo trabalhar, ele podia ficar em casa e, no entanto, ele está aqui, né, atrapalhando a gente. Daí, acabei reforçando, dando espaço para que ele falasse um pouco mais sobre isso. Então, eu perguntei a ele qual era a medida que ele achava interessante, o que poderia ser feito. Porque ainda eu imaginava que ele poderia falar de melhorar o transporte público, de ter mais ônibus nesses horários, que todo cidadão deve ser respeitado, porque ele está contribuindo com essa, não é um transporte gratuito, ele está pagando, e o idoso já fez a sua parte, já contribuiu também. Mas qual foi a resposta desse jovem? Ele disse assim: deveria ter uma lei que o idoso só pudesse utilizar o ônibus no período das 10 às 15 da tarde, né? Ou seja, um rodízio aí, o princípio lá de ir e vir da liberdade já estaria por terra. Então, é muito importante a gente observar que esse preconceito contra a velhice, ele está muito presente, é velado, mas está aí. E quem está nessa fase da vida traz relatos constantes do que acontece, né? Coisas, por exemplo, de estarem no ponto de ônibus, não ficarem em grupo, ficarem apenas um e os outros escondidos, porque se o ônibus vier e ver que tem um grupo de idosos, não vai parar. Então, eles usam uma estratégia de ficar um no ponto para dar o sinal, e quando o ônibus para, os outros saem. Então, é muito, muito comum e muito corriqueiro isso ainda. Então, nós precisamos ficar muito atentos que esse preconceito contra a velhice é muito presente, né? Então, se é difícil aqui, na fala do promotor, responsabilizar a família, mais ainda, eu acredito que tem sido responsabilizar também o Estado e a sociedade pelas coisas que têm sido feitas. E outra coisa muito importante também, com relação ao slide anterior, que é dos crimes, como denunciar, né? Como denunciar, como a gente pode fazer com que essas situações comecem a aparecer e sejam realmente tipificadas e entrar nessa questão do, olha, você infringiu um direito, né, da pessoa idosa, então a pena para isso você vai ter algumas consequências pelo que você está dizendo ou fazendo. E como denunciar, né? Hoje a gente já está específico, já está claro no estatuto, e temos aí os conselhos municipais do idoso, delegacia do idoso, mas na ausência dela, qualquer outra delegacia também pode receber uma denúncia. O Ministério Público, ele não é o guardião natural da pessoa, então ele também pode receber denúncia. E outro mecanismo bastante interessante é o Disque 100. O Disque 100, a pessoa pode ligar de qualquer parte do Brasil. Vai cair exatamente na Secretaria dos Direitos Humanos e, nesse momento, eles vão, então, encaminhar, seja para a delegacia do idoso daquele município, seja para o CREAS, para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, para que se acompanhe aquela situação, né? Então, isso vai ser apontado. Recentemente, através do Instituto Envelhecer, que é uma instituição que eu faço parte também, que tem todo um trabalho em torno da questão da moradia e do apoio domiciliar para o idoso, a gente recebeu um ofício do Ministério Público falando de uma situação que eles receberam lá do Disque 100,
Então, qual era a situação? Uma pessoa fez uma denúncia que uma pessoa que mora próximo dela é uma idosa, 62 anos, deficiente visual e que cuida do marido que tem Parkinson e Alzheimer. E é uma pessoa com dificuldades também do seu autocuidado. Então, a idosa, com toda a dificuldade que ela tem, ela ainda cuida do seu cônjuge. E o que aconteceu? Na denúncia, essa pessoa, ela fala que eles estão em situação de abandono, que essa idosa tem que cuidar da limpeza da casa, cuidar do marido com essa situação toda, e que, por vezes, eles observam uma situação de muita sujeira, né? Porque ela não consegue fazer a higiene da casa e estava comprometido também a higiene dos dois, e alimentação, acompanhamento de saúde. E nessa denúncia, o que chamou a atenção é que essa vizinha também coloca a omissão aí dos serviços de saúde. Então, ela coloca que quando foi acionado o SAMU, que eles não queriam atender, que quando foi para as unidades de pronto atendimento, eles disseram que não era com eles, que isso deveria ser atendido nas unidades básicas de saúde. Na unidade básica de saúde, tinha que agendar esse atendimento, mesmo tendo o PSF, as equipes ainda não tinham conseguido acessar essa família e dar o atendimento. Ou seja, essa pessoa fez uma denúncia trazendo todos os elementos, né? Tem uma questão da família? Tem, mas também tem a questão do Estado que ela coloca nessa denúncia. Na visita, o que a gente observou, assim, na verdade, na visita o que a gente constatou é que a idosa, mesmo com um déficit visual, ela se esforça muito para dar conta de toda a demanda que o cuidado desse idoso traz para a vida dela, para a vida diária. Mas ela se percebe ainda em condições de fazê-lo. Mas, ao ser perguntada quais são as maiores dificuldades ou o que ela precisaria para facilitar esse cuidado, o que ela disse foi o seguinte: a gente sobrevive com o benefício de um salário mínimo do meu marido. Deste benefício, R$ 788, nós gastamos quase R$ 300 em fraldas que ele utiliza por mês. Eu estou aguardando há 3 anos para fazer uma cirurgia, para ver se faz a correção e eu volte a enxergar. Voltando a enxergar, eu consigo dar conta das minhas necessidades, né? Pelo menos dos cuidados da casa, posso voltar a trabalhar, fazer o que eu fazia, né? Não tem nada, o que está me limitando nesse momento é a questão visual. Então, pedi a ela para eu ver, né, os documentos. Ela me mostrou todos os medicamentos que o marido toma. Mesmo com essa dificuldade, ela foi falando nome por nome, para que era, qual era a orientação. E aí, quando eu pedi os encaminhamentos, quais eram os exames que ela tinha que fazer, a minha surpresa, ela estava aguardando uma cirurgia de catarata, né? Então, uma cirurgia relativamente simples e que realmente daria com grandes chances de reverter essa situação e ela poder vir a enxergar novamente e melhorar em muito a condição dela. Então, o que nós fizemos? Dentro das nossas propostas de apoio domiciliar, ou mesmo moradia compartilhada, que foi o que o promotor quis, né, que a gente fosse verificar se eles se enquadrariam nessa proposta de moradia, a gente constatou que não, que na verdade o que ela precisa é do suporte do poder público com relação às fraldas, o atendimento domiciliar, né, esse apoio ao cuidador informal, né, que é o cuidador familiar, e que fosse viabilizado esse encaminhamento dela para a cirurgia, né, e nesse período ele poder contar com uma retaguarda. Então, são questões que ainda precisam ser definidas. Então, nessa estrutura que vocês veem aí no slide, a gente constata, né, quais seriam então os serviços de atendimento à pessoa idosa que iria contemplá-lo, né, tendo em vista que
se as pessoas envelhecem como elas viveram, que existem vários determinantes nesse processo de envelhecimento, então nós não temos apenas um tipo de velhice, nós temos múltiplas velhices. Então nós teremos pessoas com idades iguais ou superior a 60 anos, que são independentes, que são ativas, que estão trabalhando, que estão acessando a educação, que estão voltando a estudar, voltando a trabalhar, outros que estão podendo viver a questão da cultura, do lazer, a Universidade Aberta da Terceira Idade, fazendo as suas viagens, as caminhadas, se preocupando com a sua saúde. Então, e também temos aquele idoso, né, que 25% dessa população idosa também vai demandar algum tipo de cuidado, ou seja, vai apresentar algum tipo de limitação. Para dar conta dessa multiplicidade de velhices, nós teríamos que ter uma rede formal, né, que aí não é só a ILPI, como muita gente pensa. Quando se pensa em atendimento para o idoso, logo se pensa numa casa de repouso, numa clínica geriátrica, as famosas ILPIs. ILPIs não constitui a única modalidade de cuidados para a população idosa. Uma rede formal de suporte que incorpore a família e a comunidade e que possa contribuir para que os idosos tenham um atendimento mais qualificado. Essa rede ela tem que ser pensada, tem que ser executada. Quando a gente olha esse quadro, significa a criação de uma rede formada por quê? SUS, SUAS, Sistema Único de Saúde, com as suas atenções da prevenção, da promoção, da reabilitação, então da atenção básica até a atenção hospitalar, né, a atenção domiciliar e também as atenções do SUAS, que vem com as ações protetoras, né, os 3 tipos de segurança, que nós falamos, segurança, sobrevivência, os 3 tipos de segurança, convivência, acolhida e convivência. Então, seguranças de acolhida, convivência e segurança. E convivência, se a gente olhar no quadro, a gente vai ter os centros de convivência na proteção social básica, casa-lar, centro-dia, república, como uma outra modalidade de moradia coletiva, mas menos restritiva, para idosos mais independentes, né? Então a república aparece nesse mapa. Residência temporária, família acolhedora. Na proteção especial, a gente vai ter, de média complexidade, república, casa-lar, centro-dia, né? Residência temporária, família acolhedora. Na proteção especial de alta complexidade, as ILPIs, né? E somando aqui, né, juntando nessa rede Sistema Único de Saúde, SUAS, nós teremos as secretarias municipais, tanto de assistência quanto da saúde, as secretarias estaduais de saúde, de assistência, então ações intersetoriais, Conselho do Idoso na proteção, a Delegacia do Idoso, o MP no centro, né, dando esse respaldo, para que essa rede, para que essas necessidades, elas não fiquem só na lei, elas passem realmente a ser executadas, implementadas, ampliadas, porque todos esses serviços, eles existem na atualidade. No entanto, em condições, às vezes questionáveis, em quantidades insuficientes, né? Às vezes iniciativas incipientes, mas algumas iniciativas bastante promissoras, com bastante potencial de crescer, de desenvolver e dar essa retaguarda. Então, o que significa é que precisa ter a criação de uma rede formada por esses diversos equipamentos, com ênfase no cuidado também domiciliar, apoio a esse cuidador informal e formação de cuidadores profissionais para atuar, né, nesse cuidado domiciliar e mesmo nas instituições.
atendendo às necessidades diferenciadas. O que não quer dizer que com todos esses equipamentos de atenção, as ILPIs não sejam necessárias. Muito pelo contrário, as ILPIs também têm o seu papel e a sua importância e a sua necessidade. Então, nós temos uma gama de modalidades de atendimento que devem ser ampliadas, melhoradas, para dar conta dessas múltiplas velhices. Então, a gente finaliza aqui com a citação da professora Suzana Medeiros, em que ela diz, né? Serão os velhos um peso para a sociedade? Ou é a sociedade, o poder público, a falta de solidariedade da maioria que torna pesada a vida de quem envelhece? Então, com todo esse panorama que a gente trouxe, dá para responder essa pergunta da professora Suzana. Então, essas reflexões é o que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço a oportunidade. Boa tarde.